Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que é fundamental para o Brasil. Sabe, não é só uma escolha sobre economia. É uma decisão que vai definir a própria identidade do país para as próximas décadas. O Brasil está literalmente numa encruzilhada com dois caminhos, dois futuros completamente diferentes à frente. E essa encruzilhada não podia ser mais óbvia, está bem na nossa cara. De um lado, o Brasil se apresenta como um anfitrião da COP30, o grande palco da discussão climática mundial, lá em Belém. Do outro, liga as máquinas para explorar petróleo justamente na beira da Amazônia. É essa contradição que salta aos olhos, sabe? E é ela que define o dilema que a gente vai explorar agora. Então, esse conflito mostra que o país está mesmo numa encruzilhada. É uma escolha entre duas visões de mundo. Uma que insiste em repetir um passado extrativista, quase colonial, e outra que tenta inventar um futuro completamente novo, um futuro baseado nas nossas maiores e verdadeiras riquezas. A ironia aqui é enorme. Pensa bem, no exato momento em que os olhos do mundo se voltam para a Amazônia, para a preservação, a gente está aqui, no mesmo lugar, procurando os últimos vestígios de um modelo energético que todo mundo já sabe que está com os dias contados. O risco dessa aposta é altíssimo, e não só para o Brasil, mas para o planeta inteiro. Ok, vamos analisar o primeiro caminho dessa encruzilhada. É a rota mais conhecida, né? Quase um vício da nossa história, que se baseia naquela narrativa que o Brasil conta para si mesmo há séculos, a de ser um gigante da extração, um grande exportador de matéria-prima. E o que define esse Brasil da commodity? Bom, é uma lógica onde o progresso se mede em toneladas. Toneladas de soja, barris de petróleo, montanhas de minério. A gente exporta o material bruto, sem alma, e todo o passivo, toda a conta ambiental e social fica aqui. É basicamente uma versão moderna daquele antigo pacto colonial. O pensador indígena Ailton Krenak tem uma imagem poderosíssima para resumir essa mentalidade. Essa frase, ela captura com uma precisão cirúrgica a natureza destrutiva de uma visão que olha para o planeta e só enxerga recurso para ser consumido até não sobrar mais nada. E as consequências desse modelo a gente vê e sente aqui, dentro das nossas fronteiras. O legado que fica são paisagens devastadas, rios contaminados e uma riqueza imensa que acaba concentrada na mão de pouquíssima gente. No fim, é uma ideia de progresso que se revela uma grande ilusão, porque a maior parte dessa riqueza simplesmente vai embora. Ok, mas e se tiver uma alternativa? Vamos agora para o outro lado dessa encruzilhada, para entender que outro caminho é esse. Existe um outro Brasil. Um Brasil que pulsa, que floresce muitas vezes à sombra desse modelo industrial e que se baseia numa riqueza que é completamente diferente. E essa visão alternativa se ancora em fatos que são impressionantes. Pega esse aqui. 11% de toda a água doce do planeta passa pelo Brasil. Pensa no que isso significa. Não é só um recurso, é um ativo de valor incalculável, uma responsabilidade cósmica. É um ponto de partida para a gente pensar em outro tipo de riqueza. Porque nessa perspectiva, o verdadeiro ouro não é o que está debaixo da terra, sabe? Ele está no conhecimento ancestral dos povos da floresta, na potência da criatividade humana que a gente tem, nos ritmos que o Brasil criou e que conquistaram o mundo, na nossa capacidade única de improvisar, de criar. São riquezas que não acabam. E isso nos leva de volta a uma ideia fascinante do Krenak. Para ele, cantar, dançar, não é só entretenimento. São tecnologias ancestrais. São formas de comunhão para suspender o céu, ou seja, para aliviar a pressão que a humanidade coloca sobre o planeta. É a cultura funcionando como um agente de cura. Certo, mas como é que a gente coloca essa visão em prática? Vamos então detalhar a proposta de um novo modelo econômico. Um modelo que é baseado na filosofia do bem viver. É um conceito que coloca a harmonia com a natureza e com a comunidade muito acima do lucro pelo lucro. E quando a gente coloca os dois futuros lado a lado, a diferença fica gritante. De um lado, a lógica é extração, do outro é cultivo. O ativo principal deixa de ser o que está debaixo da terra e passa a ser o que está nas pessoas. O legado de poluição é trocado por um legado de preservação. E no fim, a questão é essa. O Brasil quer ser só mais um fornecedor anônimo no mercado global ou quer ser um líder cultural e ambiental? A virada de chave aqui é entender que a verdadeira revolução não vai vir dos tratores. Ela vai vir das salas de aula, dos centros culturais. A aposta, a grande aposta, deixa de ser em máquinas de extração e passa a ser no nosso potencial humano, na nossa gente. E essa visão não é só um sonho. Ela se apoia em 4 pilares bem práticos. Primeiro, uma educação focada em criatividade. Segundo, um turismo que valoriza a nossa cultura e natureza. Terceiro, uma agricultura baseada na nossa biodiversidade imensa. E quarto, assumir a liderança global em energia limpa.
E o mais importante é perceber que esses 4 pilares não são coisas separadas. Eles se conectam, um fortalece o outro. Juntos, eles formam um modelo econômico completo, um círculo virtuoso de desenvolvimento que é realmente sustentável. Para resumir essa mudança de posição no mundo, tem uma metáfora que é perfeita. A ideia é deixar de ser um fornecedor anônimo de ração animal, de soja, para se tornar o gourmand da biodiversidade. Oferecer para o mundo sabores, histórias, produtos únicos que só o Brasil tem. E com isso a gente chega no ponto central de toda essa discussão. Fica muito claro que essa decisão na encruzilhada vai muito além de planilhas e números. É uma escolha sobre quem nós somos. É uma escolha existencial. O que está em jogo aqui é a própria definição do que significa ser brasileiro no século XXI. A escolha de um caminho vai dizer não só como o Brasil ganha dinheiro, mas o que o Brasil valoriza como nação, como civilização, qual vai ser o nosso papel no mundo. E no final, tudo se resume a esta pergunta. Uma pergunta provocadora, mas essencial. O Brasil vai ser o vírus que consome o planeta ou os filhos que cantam para curá-lo? A resposta para essa pergunta está sendo escrita agora.